Olá. Hoje a gente vai fundo numa coisa que, olha, todo mundo sente: medo. Vamos usar umas ideias do canal Mente Multidimensional de um material chamado Anatomia do Medo. A gente quer ver como desmontar esses receios que paralisam a gente às vezes. A ideia é sair daqui com um jeito mais prático de lidar com isso. É uma ótima proposta. Porque, olha, o material deixa claro que o medo, assim, na raiz, é para proteger a gente. Não é um defeito. Certo? O problema, né, é que o nosso cérebro, ele evoluiu para lidar com, sei lá, um bicho vindo te pegar. Uma ameaça física real. Isso. E hoje ele dispara o mesmo alarme para coisas tipo uma apresentação no trabalho, sabe? Uma conversa mais tensa ou até pensar em mudar de carreira. Exato. É o mesmo botão de pânico para tudo, né? E a fonte traz uma coisa interessante. Em vez de sair brigando com medo, Como se fosse um monstro. meio que desmontar para entender as peças. Precisamente. E fazendo isso, o que o material mostra é que a maioria dos medos tem uns ingredientes meio padrão. É quase sempre uma mistura de três coisas. Ah, é. Quais seriam? Geralmente é a incerteza, aquele pavor do que a gente não conhece, o e se, sabe? Sei, o desconhecido. Aí tem a sensação de perda de controle. Aquele desconforto quando parece que a coisa não está na nossa mão. Uhum. E por fim, a ameaça de dor, que quase sempre é dor emocional, né? Medo de falhar, de ser rejeitado, humilhado, essas coisas. Arrependimento. Pô, faz sentido. Ver esses componentes acho que já tira um pouco da força, né? Deixa de ser aquele negócio gigante e vago. Exato. Mas e na prática? Como é que a gente pega essa análise e usa no dia a dia? O material dá um caminho? Dá sim. E aqui a coisa fica bem aplicável mesmo. O material descreve um método que é inspirado numa coisa que o Tim Ferriss chama de fear setting. Ah, eu já ouvi falar disso. É basicamente um exercício de escrita, bem direto, para colocar o medo na ponta do lápis de forma racional. É quase um antídoto para aquela paralisia que o medo causa. Legal. Um exercício de escrita parece acessível. Como é que funciona? Quais são os passos, assim? São quatro etapas principais. A primeira é encarar o fantasma de frente. Definir o pior cenário. Ui. Parece ruim, né? Mas é pegar e anotar com detalhes mesmo tudo de pior que pode acontecer se você fizer aquilo que te dá medo. Tá, tipo, se o medo é mudar de carreira. Exato. Listar ficar sem grana nenhuma, odiar área nova, ter que voltar atrás e admitir que errei. É contraintuitivo, né? Mas só de nomear o monstro, ele já perde um pouco de força. Entendi. Tirar da cabeça, botar no papel, deixar concreto. E depois de listar esses pesadelos todos, Aí vem o segundo passo, que é chave para baixar a ansiedade. Prevenir e reparar. Para cada coisa ruim da lista, você pensa, tá, o que eu posso fazer para evitar que isso aconteça? tipo um plano de contenção? Isso. Exemplo, guardar mais dinheiro antes, testar área nova num projeto paralelo e, tão importante quanto, se o pior acontecer mesmo assim, o que eu poderia fazer para consertar? Acertar. Como assim? Tipo, procurar uns freelas na área antiga rapidinho, pedir ajuda pra fulano. Isso mostra que quase nada é um beco sem saída total, sabe? Nossa, essa parte do reparar é muito boa. É quase como desenhar as saídas de emergência antes de entrar no prédio. Muda a percepção do risco, né? Com certeza, tira muito peso. E o próximo passo? Qual seria? Cius. Listar tudo de bom que pode vir daquela ação. Mesmo que sejam ganhos pequenos ou só aprendizado. Tipo, Trabalhar com algo que eu gosto mais, aprender coisa nova, ter mais autonomia, sentir orgulho de ter tentado. Isso ajuda a equilibrar, né? Porque o medo faz a gente só olhar pro negativo. fundamental mesmo. Para não ficar só na defesa. E o último? Qual é? O quarto passo, olha, esse pode ser o mais revelador. Medir o custo da inação. Custo da inação? Pensar honestamente. Qual o preço de não fazer nada? Como que vai estar minha vida, minhas emoções, minhas chances, se eu continuar exatamente assim daqui a 6 meses? E daqui a 1 ano? 5 anos? Uau! Às vezes, o medo da ação é tão grande que a gente esquece de olhar para o risco de ficar parado, a estagnação, o arrependimento lá na frente. Isso também tem um custo alto. Nossa, essa inversão é muito forte. A gente foca tanto no e se der errado, que esquece do e se eu não fizer nada?
Olhando para esse método todo, fica claro como ele tenta tirar o medo do campo do pânico, né, e trazer para o gerenciável. Pro concreto. Exatamente essa a ideia. Quando você faz esse exercício, a percepção do risco muda. O que parecia uma montanha impossível de escalar vira um monte de pedrinhas no caminho, a maioria com jeito de contornar ou com plano B. Certo. Fica mais óbvio que, muitas vezes, o perigo de verdade não está na ação em si, mas na paralisia que o medo, quando a gente não olha para ele, causa. Então, a grande lição que a gente tira desse material todo é que o medo não precisa ser um sinal vermelho que te para de vez. Isso. Pode ser mais um sinal amarelo. Um alerta para ir com cuidado, planejar melhor, mas não necessariamente para desistir. Não é sobre não ter medo. É sobre agir, apesar do medo, mas com mais clareza. E isso leva a gente a pensar, né, para quem tá ouvindo agora, qual medo específico tá aí funcionando como um freio de mão puxado? Boa pergunta. Como seria pegar esse medo e passar ele por essas 4 etapas? Talvez a pessoa descubra que a capacidade dela de lidar com os resultados, mesmo os que não são ideais, é bem maior do que o cenário assustador que o medo está pintando agora. Fica aí a reflexão, então. O material sugere que a gente tem mais controle do que pensa. O medo pode ser um conselheiro meio barulhento, às vezes meio desatualizado, mas ele não precisa ser o chefe. As ferramentas para entender e manejar ele estão aí.